Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Ler um livro geralmente é uma atividade solitária. Mas um clube de leitura leva a atividade para um novo patamar, sendo capaz de conectar pessoas e ideias, tudo por conta de um livro. Já bem famosos em outros países, os clubes de leitura estão ficando mais populares por aqui também, justamente pelo papel importante de democratizar a leitura e tornar possível o compartilhamento de diferentes pontos de vista e trocas de impressões. No episódio de hoje, conversamos com Michelle Henriques, uma das fundadoras do Leia Mulheres, clube de leitura que vem ganhando destaque nos últimos tempos e que, além de dar mais visibilidade para autoras, se espalhou por todos os estados do Brasil. E com Natan Magalhães, editor da Moinhos, que trabalha muito próximo de vários clubes de leituras. No bate-papo, eles falam da relação que se criou entre os clubes e as editoras, qual a importância de um clube de leitura, as dificuldades para se manter um, e ainda, pelo lado da editora, como trabalhar suas obras para que possam ser divulgadas nos clubes, e ainda ideias para melhorar essa relação. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E nesse episódio tem um momento MVB Brasil antes das indicações. E já viu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 184, do dia 27 de setembro de 2021, gravado no dia 23. Sou Fábio Rara, com Thalita Facchini, Leonardo Neto e a edição de Gil Luiz Mendes da Central 3. E agora, nossa conversa com a Michelle e o Natan. Muito obrigada, Michelle e Natan, por terem aceitado participar desse mais um episódio do nosso podcast. E estamos falando hoje sobre clubes de leitura, de assinatura e as editoras. Eu queria saber como que é essa relação, já começar com a pergunta direta. Qual é a relação que vocês têm um com o outro, no caso da editora, de pensar esse livro para o clube, e no caso do clube, de como vocês pensam isso? Como é que surge a ideia? Como é que é o início dessa relação que vocês têm entre o clube, editora e leitores? Clube de leitura. Eu posso falar das duas possibilidades, do clube de leitura e clube de livros, né? Eu vou falando aqui já por essa coisa do... Por exemplo, lá na Moinhos, por exemplo, eu me juntei com a Silva Nachimben, que é a editora da Mundaréu, e a gente acabou criando o clube de livros, o Tortilha, né? Tortilha Livros, que é voltado unicamente para a literatura hispânica, né? Para abarcar aí a América do Sul, Espanha e parte do Caribe. E a gente pensou justamente nesse momento de pandemia, a ideia veio... Ela já existia, na verdade, mas aí a pandemia fazendo a gente conversar cada vez mais, diariamente, acabou a gente colocou, enfim, nos trilhos a ideia do clube. E acho que ela nasce justamente pela relação que a gente tem, enquanto editoras, com o público leitor, né? Então, a Silvia já tinha uma coleção, nós outros, se eu não estou enganado, que publicava literatura latino-americana, e na Moinhos a gente começou também a publicar há uns 3 anos e meio, e nos últimos 2 anos isso se fortaleceu, e a gente foi percebendo que tinha um público muito engajado, pelo menos nas redes sociais, e que queria muito esse tipo de literatura. Já era um objetivo, por exemplo, da Moinhos, desde que a gente nasceu, ter mais literatura latino-americana principalmente, então acabou sendo uma coisa natural a criação do clube, justamente porque a gente já queria fazer isso, mas a gente também percebeu que tinha um público que com certeza se alimentaria dessa produção dos livros, né? Desses livros que fossem lançados até pelo clube. Então, quando eu e a Silvia a gente criou o Tortilha, e aí a gente até brinca que acabou que a gente criou, entre aspas, um selo editorial sem querer, não é, né, isso, mas acaba que você tem a sua produção, enfim, constante dos livros que você já tem no cronograma para publicar, mas acaba que os livros que são escolhidos para sair no clube, você tem que pensar numa certa exclusividade, né? Então,
a gente começou a repensar um pouco algumas coisas, porque, alguns livros que são, entre aspas, parecidos, né, que têm temas próximos, a gente também não pode, se for para o clube, não pode lançar um atrás do outro, porque acaba ficando a mesma coisa. Então, você tem que pensar em diferenciar um pouco mais. Por exemplo, a gente está indo para o quinto envio, porque no Tortilha a gente envia a cada 2 meses. O quinto envio agora em outubro, que vai ser Os Urubus Sem Penas, que é um livro inédito do Julio Ramon Ribeiro, peruano, aqui no Brasil. Ele vai sair agora, né? E é o primeiro peruano no clube. Já teve argentino, colombiano, não se repetiu nenhum país também, né? A gente teve, eu acho que 3 mulheres até agora, vai ser o 2º homem, e aí vai ter o 6º livro agora em dezembro. E os países, por exemplo, já não se repetiram, não foram pessoas que escrevem do mesmo local, digamos assim, né? E temas bastante distintos, pelo menos o que a gente tem encontrado nas conversas lá no grupo do Telegram do Tortilha, todo mundo tem gostado muito justamente pela bibliodiversidade, né? Vou pegar essa palavra aqui agora, dia 21, a bibliodiversidade dos temas e, enfim, das regiões, das literaturas que estão sendo produzidas. Assim. Mas nasceu mais ou menos disso mesmo que você fala. Acho que a própria pergunta já é um pouco da resposta, porque é dessa relação que as editoras pequenas independentes acabam tendo cada vez mais próximas com autores e autoras e também com o público leitor, e essa coisa dos clubes. Agora todo mundo faz clube, né? Clube de livro ou clube de leitura. Eu, que também tenho o Literatura BR há quase 18 anos, esse ano inventei um clube de leitura voltado para livro de poesia. Só conhecia 1 ou 2, e aí resolvi criar um, e a gente está indo aí pro 9º encontro, depois de amanhã. E por incrível que pareça, tem gente que lê poesia. Mas é basicamente isso. Assim. Então, enfim, a gente pode ir falando um pouco mais para frente, mas vou passar a palavra para a minha amiga Michele. Bom, eu não tinha muita proximidade de editoras quando a gente começou a ler a Mulheres. A gente começou em 2014. Na verdade, a ideia surgiu em 2014 com aquela hashtag da Joanna Walsh, Read Women 2014. E aí a Juliana Gomes teve a ideia de fazer o clube de leitura para tornar essa hashtag uma coisa mais... uma ação, né, de fato. E aí o primeiro encontro foi em março de 2015, a gente discutiu, o primeiro livro foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, porque ele tinha acabado de sair a reedição depois de muitos anos esgotado, e aí a gente falou na época, será que vai alguém, né, e no final encheu, tudo bem que a maioria era amigo nosso e parente e tal, para dar aquela força, mas começou a ir gente nova também, foi muito bacana. E na época a gente fazia na Blux, que tinha aqui em São Paulo, no Shopping Fê Caneca, e convidamos amigas do Rio de Janeiro para fazer na Blux de lá. E aí pensamos, tem a nossa amiga Manu em Curitiba, que trabalha numa livraria independente. Tem uma amiga em Belo Horizonte que trabalha no Sesc, e assim foi indo. E, de repente, mulheres de vários estados começaram a entrar em contato com a gente para fazer os clubes, e hoje a gente está em todos os estados brasileiros, faltava o Acre, aí eu fiz um post no Facebook, eu falei, gente, pelo amor de Deus, falta só o Acre, vamos. E aí, marca, e chamaram umas moças de Rio Branco, e elas montaram lá. E a Juliana Gomes, né, que criou o Leia, hoje ela está na Alemanha, então ela já fez o Leia Mulheres Berlim, tem Leia Mulheres na Suíça, tem em Portugal, e o povo vai chamando e a gente vai falando, vamos aí, bora, né? E sobre a escolha de livros, depende muito do perfil da cidade, né? Em São Paulo, a gente não repete editora, a gente evita repetir país, assim, um atrás do outro, né? Como o Nathan estava falando da escolha da Tortilha, né? A gente não repete editora e tenta mudar gênero também. A gente lê conto, lê crônica, claro, o romance acaba sendo o maior, né? O número de escolhas, né? A gente lê poesia também, tá, Nathan? Lê Mulheres, lê poesia. Só que assim, a gente sempre chama uma especialista porque poesia não é talvez meu forte, né? Por exemplo, a gente foi falar de Hilda Hilst, a gente teve que chamar a Jerusa Zelnis para falar junto com a gente, porque eu ia ficar lá olhando e falando, gente, não sei o que está acontecendo aqui, né? Mas, enfim, algumas cidades fazem sorteio, algumas se especializam em ler apenas clássicos, outras apenas brasileiras, depende do perfil, né? Em São Paulo a gente mistura tudo, de quadrinho a gente tem aquelas coisas, né? Em janeiro a gente sempre lê um clássico, sei lá, dá vontade de ler clássicos na época do Natal e Ano Novo, sei lá, se as pessoas também têm isso, no Leia a gente tem. Final do ano a gente coloca quadrinho, porque, vamos ler um negócio talvez mais leve, aí a gente pega e lê a Alison Bechdel, que não é nada leve, né? Mas, enfim, acho que é basicamente isso. A gente também sempre preza pela diversidade de editoras, de país de origem, das escritoras, temáticas também, a gente lê de tudo.
E a gente tem que escolher coisas que estão de conversa, né? Inclusive, a gente fez um ler recentemente sobre o Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilhata, acho que é assim que fala o nome dela, e foi incrível, porque era uma temática que pouca gente tinha lido a respeito, tal, então teve bastante discussão. E acho que por enquanto é isso, né? Que o Nathan falou ao longo da conversa, a gente arranja mais o que falar. Pensando que a gente está conversando com vocês, mas que quem vai nos ouvir são essencialmente editores, livreiros, né, e algum público final, que é mais ou menos os nossos assinantes, ele é composto mais ou menos por esse tipo de pessoas. Eu queria, ainda na pergunta da Thalita, entrar um pouquinho mais nas questões de estratégias, Nathan, um pouco da sua estratégia comercial, inclusive, sabe, não só comercial, mas de institucional também, né, de manter o nome da Moinhos mais vivo e tudo mais. E saber de você também, Michele, se você tem algum assédio no bom sentido dessa palavra, no sentido de ser procurada, de ter uma relação, de ter construído uma relação, às vezes até comercial com editoras, saber se elas te procuram para oferecer títulos. Eu pensando que, de novo, a gente está falando com editores, né, para a gente entender como é que o clube de leitura entra na estratégia dos editores na hora de divulgar um livro, na hora de comercializar um livro e tudo mais. Então, Nathan, se você puder deixar o Tortilha de lado, né, e me contar um pouquinho da sua relação com outros clubes de leitura, e você, Michele, como é a sua relação com as editoras? Eu acho que isso era uma coisa importante de a gente trazer. No caso de pensando da estratégia, como você falou, comercial, da gente ter os livros em outros clubes, né, Léo? Eu e a Michelle, a gente falou que a gente tenta não repetir determinadas categorias, né? O que eu vejo muito em vários clubes, e até, enfim, nos mais conhecidos, é que há uma repetição e que, em alguns casos, eu fico até pensando se já não estão indo muito... Sabe, por exemplo, quando você assina um clube de vinho, por exemplo, ou de bebida, que quer que seja, você quer provar coisas diferentes. Então, se você começa a receber a mesma coisa sempre, aquilo talvez não fique, não sei, eu acho que perde um pouco a ideia do novo, sei lá, do estranhamento, de algo, enfim, exótico, o que quer que seja. Eu acho que no clube de livros é a mesma coisa. Eu percebo em alguns momentos alguma coisa desse tipo em vários clubes, né? Eu sempre tento. A gente sempre tenta, né? Já aconteceu de eu escolher um livro porque eu gostei muito, mas antes de qualquer movimento, a primeira coisa que eu fiz foi procurar clubes para tentar inserir aquele livro nesses clubes por N motivos, né? O primeiro deles, um livro que é acolhido por um clube de assinatura de leitura para os livros, o que acontece é que a gente já sai, se o clube, como é que chama, Deus, a palavra? Adquirir ele, a gente já sai com a edição praticamente, sei lá, a depender do tamanho do clube, quase que paga, né? Então, para a gente, que é um editor pequeno, como no Moinhos, isso é muito bom. Então, você já sai com essa primeira edição praticamente paga, você já tem um público que está previamente aberto a ler o livro, né? Você já tem um público que vai, se gostar, compartilhar muito, falar muito bem, e assim, eu acredito muito que o book a book é muito mais forte do que qualquer grande jornal, assim, acredito mesmo. Então, é uma cadeia de fatores que, quando um livro entra num clube desse de leituras, enfim, é excelente. Assim. O único livro que eu consegui colocar até agora foi o Damas da Lua, que coloquei até mesmo depois dele ter sido lançado, coloquei no pacote de textos, né? Que, por coincidência, do Rafael Caneca, que é aqui de Fortaleza também, né? Então, a gente acabou tendo que fazer quase uma nova reimpressão, porque o Damas da Lua foi um livro que saiu muito bem, e quando estava próximo assim, a esgotar esse título, quase, para fazer a primeira reimpressão dele, a gente teve essa inserção no pacote de texto que foi muito bom. A gente fez uma outra reimpressão, enfim. Economicamente falando, para uma editora do tamanho da Moinhos, que é basicamente feita por mim, pela Camila, que é minha esposa e sócia também, enfim, e os freelancers, é algo que ajuda muito, né? Eu percebi que ano passado, quando a gente lançou o Damas da Lua, e teve esse, digamos, boom no título Damas da Lua, a Moinhos, ela cresceu também enquanto marca, no sentido de pessoas que não tinham
menor sapiência sobre que editora é essa, né, acabaram conhecendo a gente por causa de um título, né? Então você tem aí, sei lá, 1.500, 2.000, 2.500 exemplares vendidos, que para muitas editoras pode ser algo comum, muito pouco, para a gente é muito. Né? É algo que, enfim, é um público que é muito difícil a gente conseguir encontrar, né? Principalmente para autores nacionais. Então, desculpa te interromper, mas é porque a gente estava querendo entender mais da relação com clubes de leitura e não necessariamente os clubes de assinatura, né? Que são esses clubes como Leia Mulheres, que reúnem pessoas para ler uma leitura coletiva, né? Não necessariamente esses clubes de assinatura que você disse. A Moinhos pensa nesses clubes de leitura, como é o caso do Leia Mulheres, na divulgação dos seus livros, e como é que se dá a relação de vocês com eles dentro da sua estratégia, né, comercial e institucional? Não, se dá. Eu acho que é complicado explicar, assim, talvez da maneira que tu esteja pensando, Léo. Sim, mas se dá, tipo, eu entro em contato com várias pessoas que já entraram em contato com a gente, ou alguns outros clubes que eu vejo agindo, e aí a gente tenta apresentar o livro, tenta falar do livro, tenta, enfim, marcar alguma reunião para, né, para falar do livro, ver se existe a possibilidade de entrar ali no cronograma desses clubes, dessas pessoas, tento falar com as pessoas que acabam fazendo a mediação, e em muitos casos são os próprios curadores e curadoras dos clubes, e tento viabilizar. Existem alguns títulos que foram entrando, então, assim, tem clubes que muitas vezes procuram a gente, mas eu não consigo te dar uma constância de como que tu faz isso, Nathan. Eu tento fazer da mesma maneira que eu, entre aspas, assedio a imprensa, eu assedio aí, essa palavra assediar, no sentido de ficar procurando essas pessoas, né, e tentar mostrar os livros para que elas possam conhecer e receber o livro com cortesia, para ver se querem ler, enfim, se tem alguma intenção de leitura, para tentar fazer o livro entrar nos clubes de leitura, né. Existem alguns títulos que acabam saindo bem justamente por isso, porque tem um clube ali que tem 30 pessoas, outro que tem 50 pessoas, outro que tem 20 pessoas, isso acaba escoando muito bem os títulos, né, principalmente alguns nacionais, que, como eu estava falando que é difícil assim, saírem, tem alguns clubes que acabam procurando a gente, enfim. E aí as questões comerciais vai depender muito, assim, eu acho que cada caso é um caso, né? Acho que, não sei, um clube que, sei lá, tem 15 pessoas, não é a mesma coisa que um clube que tem 100, né? Tem um poder, talvez, aí de compra um pouco melhor, você pode dar um desconto um pouco melhor. Mas eu sempre tento dar um desconto também equivalente, muito próximo a todos eles, né? Eu tento trabalhar aí entre 20% e 30%, assim, para ser bem sincero. Não sei se é isso que você está querendo saber, você me fala, pode me interromper, para eu poder tentar ser mais claro ainda. E você, Michele, como é que é a sua relação com as editoras, né, aí no Leia Mulheres? Bom, no começo era eu que ia atrás do povo, né, eu e as Julianas. A gente fazia uma época o Leia numa biblioteca, aí a gente tentava pelo menos que eles dessem um exemplar para a biblioteca e tal, né, essas coisas. Com o tempo, acho que a gente ficou adulta, né? E as editoras começaram a ir atrás da gente e tal. Algumas, tipo a Moinhos, eu conheci fazendo amizade na Flip, né? Fui comprar livros da Dília Lopes. Oi, eu sou da Leia Mulheres. Olha, que legal, vamos trocar ideia. E viramos amigos, né? Mas, assim, ultimamente, tem muita editora que procura a gente oferecendo um número X de exemplares para sortear entre as mediadoras. Nós somos em mais de 400. A gente tem uma newsletter interna, que aí a gente faz o sorteio para as mediadoras, sem obrigação nenhuma, né? Elas vão ler o livro, se gostarem, adotam ou não. A maioria acaba gostando, pelo menos uma cidade gosta e adota o livro, né? Tem editores que oferecem para a gente também um cupom de desconto, se a galera for comprar muitos de uma vez, né? Por exemplo, ano passado, no começo desse ano, as meninas foram ler uma HQ da Conrad. Aí elas fizeram um pacote, compraram todas juntas, e aí o preço consegue ser mais bacana para elas, né? Mas é isso, as editoras procuram a gente para fazer parceria de divulgação em troca de livro, né? E assim a gente vai indo. Não são todas, né? Mas tem algumas que a gente acaba fazendo amizade, né? Porque muitos títulos que interessam a gente, a proximidade, aquela troca, né? Bacana. Então, acho que funciona dessa forma. Michele, um pouco mais específico para você. O que faz para, por exemplo, eu quero fazer um clube de leitura, né? Do tipo, quais dicas você poderia dar
para formar, e também assim, e como que as editoras poderiam dar mais suporte para esses clubes, né? Porque, por exemplo, isso não sei se é tão recente, mas eu não via falar tanto disso tão antes, né? Onde mulheres virou um sucesso, etc. Mas assim, nos Estados Unidos é uma grande forma de vender livro, né? Sendo bem pragmático, né? Por exemplo, sei lá, tipo, o exemplo máximo é da Oprah, né? Que você entra no clube dela e vira se acaba, as instituições vão para a lista de mais vendidos, né? Mas aqui acho que tem ainda, claro, que você... Eu não sei, né, mas no DataFábio é um dos maiores que eu me lembro de cabeça, né, um dos maiores clubes. Mas, assim, uma dica, primeiro, para quem quer formar, e por como que a editora, no seu ponto de vista, possa fomentar isso também, né? Do tipo, não só sediar, mas, assim... contato às vezes com o autor ou com pessoas que possam oferecer mais informações, material de suporte, assim, o que dá para ser feito? Bom, para formar um clube de leitura, a gente sempre fala o principal papel da mediadora ou do mediador é deixar as pessoas que estão participando confortáveis. A gente não é acadêmico, a gente não quer dizer o que significa o livro ou não, a gente quer que qualquer pessoa que sente ali se sinta à vontade para falar sobre o livro, sobre as suas impressões. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo que eu sempre falo, quando um clube é bem legal, a mediadora quase não fala, porque a gente só fica, tipo, deixa fulano falar, deixa fulano fazer, organizando a fila, né? Quando a gente fazia, né, pessoalmente, encontros sobre a Helena Ferrante, eram 50 pessoas para cima e tinha fila para falar, porque todo mundo queria xingar a Nino Sarratori, né? Então, tinha essa coisa, assim, de organização. Mas eu acho que é basicamente isso. O que eu faço é ter umas cartas na manga sobre o livro. Eu pesquiso uma coisa sobre a autora, alguma curiosidade do livro. Por exemplo, como o Nathan estava falando de literatura da América Latina, é alguma coisa que me interessa muito. Então, eu sempre procuro o período histórico, sei lá, as ditaduras, aquela coisa, para trazer assuntos, porque às vezes o pessoal fica com vergonha de falar, aí você joga um assunto, aí as pessoas se empolgam e vão falando, né? Mas é isso, o clube de leitura para mim não é uma palestra, não é uma aula, ninguém ali sabe mais do que ninguém. Todo mundo está ali para dividir opiniões, para dizer se gostou ou que não gostou do livro. E para mim também é uma experiência muito boa, que às vezes eu entro detestando um livro e saio, até que não é tão ruim. Ou então, nossa, esse livro da minha vida. Aí a pessoa fala, meu Deus, esse negócio problemático eu deixei passar, que absurdo, né? Então, eu acho que essa troca enriquece a leitura, né? Eu cresci, sei lá, quando eu estava me tornando adolescente, estava começando na internet, então eu li muito sozinha, né? Eu li muito e guardei opiniões para mim, porque não tinha com quem falar. E agora você posta no Instagram e começa a trocar ideia com todo mundo sobre o livro. Isso é que é o lado bom das redes sociais, né? Tirando todo o caos e afins, né? Essa é uma parte legal. Sobre as editoras, bom, o que eu sempre falo tem muitos dos Leia Mulheres que são realizados em bibliotecas. Então, se puder doar exemplar para a biblioteca, já ajuda imensamente, porque pelo menos uma pessoa que não tem o poder aquisitivo para comprar o livro, ela não vai deixar de participar. Então, a biblioteca é sempre uma coisa legal. Sorteios também. Tem muita editora que me manda livro, e eu passei da fase de acumular livro, né? Então, eu leio, se eu gosto muito, eu vou guardar para ler de novo. Se não, gostei, mas vamos sortear no clube, né? Então, esses tempos de pandemia, que a gente não está fazendo encontro presencial, eu juntei, sei lá, uns 100 livros que eu vou sorteando aos poucos, né? Então, também é uma coisa legal. Mande livro para as mediadoras para elas sortearem nos clubes, né? Também, mesmo que não vá ler, que não vá discutir, é bom para passar a leitura adiante, né? E também essa questão de compra com desconto, sei lá, numa cidade... A gente tem muita cidade do interior no Nordeste que às vezes não tem livraria. Então, o que as meninas fazem? Elas se organizam para comprar todos os livros do ano e para o clube inteiro, né? Então, dá um desconto, né? Tipo, sei lá, a pessoa vai comprar 100 livros de uma vez. Dá um desconto para essas meninas, sabe? Então, acho que é isso, basicamente. Tipo, lembrar sempre que é uma conversa de amigos, não é uma palestra, ninguém está ali para se mostrar melhor que ninguém, que inclusive já aconteceu várias vezes no Leia Mulheres e foi extremamente desagradável a pessoa que tinha doutorado em sei lá o quê, querendo dizer que a opinião da nossa amiga ali estava errada. Então, não façam isso, pelo amor de Deus. E as editoras, acho que é isso, oferecer desconto, tentar umas compras parceiras e doar para bibliotecas, para ONGs também, tem muita gente que faz em centros culturais, né? Então, acho que isso já ajuda bastante. E uma pergunta agora para os dois. O Fábio falou aí da realidade dos Estados Unidos, que é obviamente muito diferente da nossa, né? E quando ele falou isso, eu me lembrei de um episódio daquela série Younger, que eu não sei se vocês assistiram, mas é uma mulher de 30, talvez 40, que tem que se passar por mais jovem para conseguir um emprego numa editora.
E aí tem um episódio, então, que eles estão querendo lançar um livro, mas que ela não tem muita certeza daquele livro, e aí ela se lembra de um clube de leituras que ela participava na cidade natal dela, e ela vai para lá, leva esse manuscrito para esse grupo, era inclusive um grupo que só tinha mulheres, para esse clube de leitura, e aí elas leem e se apaixonam completamente pelo livro, e aquilo se torna, de fato, um best-seller. Vocês são procuradas, Michele, por editoras que apresentam livros que não estão editados ainda, para que vocês leiam em grupo para poder ver se cola ou se não cola. E, Natan, você como editor, você já teve a oportunidade de fazer esse tipo de ação assim, com algum clube? Você acha que isso é uma coisa interessante se fazer? Sim, você acabou de dar uma ideia, já anotei aqui até. Porque é tanta coisa para pensar na vida, e quando você é a editora de quase 2 pessoas só, que passa, né? Passa mesmo. Por exemplo, a gente conversando aqui, acabei de anotar aqui de outra ideia, uma coisa simples que você acaba deixando. Por exemplo, por que não abrir, sei lá, uma página aqui de cadastro e fazer uma divulgação nas redes sociais da Moinhos para o pessoal cadastrar os seus clubes de leitura? É uma coisa simples, mas é que a ideia surgiu agora que a gente conversando. Tipo, não é nada demais. Evidentemente, eu não vou poder, enfim, né, mandar cortesia para todo mundo, mas a gente fazendo uma, como é que chama? Fazendo uma listagem disso, conhecendo quem está fazendo clube de leitura por aí, eu acho que vai facilitando algumas conversas, né? Porque, por exemplo, essa coisa da literatura latino-americana, acho que a gente tem uns 3 que eu conheço, né, que fazem, e toda vida, antes mesmo de lançar, eu converso com os mediadores e as mediadoras desses 3 clubes e falo, esse livro aqui vai sair, mas ainda não falei com ninguém e tudo mais. Quer dar uma lida para ver se vocês acham que dá para entrar no cronograma um pouco mais para frente e tudo mais? Já aconteceu de dar certo, já aconteceu de não dar porque já tinha um cronograma pronto, mas eu digo, vê aí, se você gostar, você joga lá para frente, a gente vê alguma coisa junto. Já aconteceu de um livro desses livros entrar no clube de leitura e depois eu convidar essa mesma pessoa que é mediadora lá para fazer entrevista com a autora, né, ou no canal da Moinhos ou no canal dela, em si, porque a pessoa também tinha um canal. Mas é isso, eu acho que eu vou fazer isso. Por causa dessa conversa agora, saindo daqui, já vou preparar depois uma landing page para divulgar e fazer a listagem dos clubes de leitura que tem por aí. E justamente por isso, como a Michele falou, né, tem muito clube de leitura hoje em dia, né? Eu acho que não era uma realidade mesmo, como o Fábio falou, não era, mas que bom que se tornou e tem se tornado, e tomara que continue por muito tempo, né? Assim, porque eu acho que lá, antigamente, Bolinha, eu acho que tinha pouco, muito, né? Ali entre a elite da época que lia livro, né? Essas coisas dos encontros e tudo mais, tinha alguma coisa disso, mas eu acho que agora, justamente pelas redes sociais, eu acho que isso aumentou muito, né? Principalmente a pandemia também, eu acho que contribuiu para muitos clubes de leitura acabarem vingando. Mas é isso, gente. E quando você for lançar sua landing page, você já lança junto com o nosso podcast que vai ao ar segunda-feira, para já fazer o merchan aqui para todo mundo nos ouvir. Segunda-feira, pois pronto. Me manda o link, já vou fazer o cabeçalho lá, ó. Partindo aqui dessa conversa, clica aqui para escutar, a gente pensou nisso aqui. Isso aí. Pode confiar. E você, Michele, já recebeu alguma, lá nos Estados Unidos falam Gellin, né? Que é essa cópia, essa prova do livro. Você já recebeu alguma para ler conjuntamente com as pessoas do Leia Mulheres? Então, para o clube em si, não, porque como é muito diferente, por exemplo, a gente fez muito tempo no Centro Cultural da Vergueiro, né, o Leia Mulheres, tinha mês que tinha 50 pessoas, tinha mês que tinha 10, então como vai mudando muito, até de acordo com o livro, né, uma pessoa que gosta mais de clássicos acaba não indo no de quadrinhos e tal, é uma coisa que a gente tenta mudar a mentalidade do pessoal, né, mas não é de um dia para o outro. Mas eu, Michele, já recebi muita coisa original, assim, principalmente de autor independente. É o que eu falo, eu tento ajudar todas elas, mas infelizmente eu preciso trabalhar. Infelizmente não, é legal trabalhar com livros, né? Mas tipo, eu tenho que trabalhar para pagar o aluguel, não dá para ficar só lendo o livro das moças sensacionais e maravilhosas que surgem, né? Mas já recebi algumas coisas, tipo, tem editora que entra em contato com a gente para contar que vai lançar. E a gente criou um quadro no nosso Instagram, que é o Leia Primeiro. Aí tem editora que manda, a gente divulga primeiro lá, que vai sair o livro, tipo, aí a editora reposta. Então, é uma forma que a gente tem de... Claro, a gente quer saber um pouco sobre o livro, se possível, a gente quer receber pelo menos um trecho para saber do que se trata, né?
Mas essa é uma forma. Agora, receber original para discutir no clube eu acho complicado, porque a gente não sabe quem vai no mês seguinte, sabe? E quantas pessoas vão? Eles dão, sei lá, 30 ARCs, né, que o povo fala, né, Advanced Reading Copy, eles dão 30 para a gente e vai 70 pessoas no encontro, né? E só uma coisa que eu queria só complementar na parte de editoras que eu acabei esquecendo, né? Quando a autora vai no Leia Mulheres, bomba, e ela ainda consegue vender muito ela própria lá, porque ela monta a barraquinha dela no final do encontro e continua vendendo, né? Então, a gente fez isso com algumas autoras, tipo, com a Cidinha da Silva, foi incrível, com a Aline Bay, a própria Jerusa Zelmes já foi. Então, a gente sempre fala, leva seus livros que alguém vai querer comprar, né? Então, ou uma pessoa da editora vai e acompanha, né, para fazer a venda dos livros, mas é isso, tipo, o convite principal é a autora ir conversar com a gente sobre o livro. Aí a gente já fala, aproveita aí, você também tem que pagar o aluguel, né? Então, fica à vontade. Michele, ao longo da nossa conversa, você já falou várias coisas que o clube melhorou desde que começou. E você citou no começo, né, que vocês meio que viraram adultas e modificaram ideias, organizaram algumas coisas, melhoraram outras. Eu queria saber o que exatamente, o que foi essa virada do Leia Mulheres? A mudança que você fez, que você falou assim, olha, agora nós somos profissionais e está dando certo. Qual é o diferencial? Além de, enfim, Leia Mulheres, né, que é o óbvio. Olha, pode ser até um pouco de ego, talvez, né? Mas eu acho que a gente conseguiu sacudir algumas coisas do mercado editorial, né? Depois do Leia Mulheres, a gente conseguiu ver, por exemplo, livrarias colocando mesas com autoras. Várias vezes. Uma coisa que me deixa muito brava é que as pessoas às vezes só lembram da gente em março, né? E aí em março chegam e pedem, vocês não podem fazer uma seleção de livros escritos por mulheres para a gente colocar em desconto no nosso site, não sei o quê. Eu até brinquei, eu falei que ano que vem em março vai fechar o Leia Mulheres, ele não vai funcionar e ninguém vai falar nada, porque pelo amor de Deus, né? A gente está o ano inteiro aqui falando disso. Mas enfim, peraí, que comecei a fazer piadinha e acabei me perdendo aqui. Mas, enfim, a parte, assim, eu acho que o momento que eu falei, a gente virou gente adulta e agora o negócio tem que ser sério, foi quando a gente teve entrevista com um jornal, que a gente saiu num jornal impresso. Aí eu falei, nossa, gente, olha a minha cara nesse jornal, que loucura, né, tá acontecendo, né? Então, aí a gente foi atrás de registrar a marca do Leia Mulheres, a gente tem o nosso site, o site ele surgiu uns meses depois da criação do clube, porque a gente pensou, vamos divulgar lá os clubes, postar umas resenhas e tal. Ele acaba sendo um portal dos nossos clubes, né? Porque, como eu disse, a gente está no Brasil inteiro, são mais de 100 cidades, e a gente não tem controle de tudo, né? A gente pede sempre para as mediadoras mandarem os planners para a gente colocar no site, para colocar lá. A gente tem uma parte do Sobre Nós, que tem o link de cada cidade também, né? De repente, uma pessoa quer procurar, tem ali e tal, né? Então, ela encontra, e acho que é essa organização, né, porque nós somos em 400 e tantas mulheres, mas eu, a Juliana Gomes e a Juliana Leuenroth, a gente responde pelo nome Leia Mulheres, né, então, acho que a partir do momento que a gente registrou a marca, que começou, aí eu falei, nossa, olha só, o negócio tá sério, né, mas é isso, eu acho que a gente foi aprendendo também, né, a pesquisar. Uma coisa que eu aprendi muito com Leia Mulheres foi conhecer mais editores independentes, né? Não ficar só no que está saindo na grande mídia. Vamos conhecer livros, vamos conhecer autoras, né? Então, acho que essa foi uma grande virada também. E mais recentemente, na história dos clubes de leitura, apareceram esses clubes de leitura pagos, né? Talvez os mais conhecidos sejam o da Manuela Dávila e da Gabriela Prioli. Como é que vocês veem esse movimento? Isso é uma coisa que vocês veem com bons olhos? Vocês acham que isso é estranho? Como é que vocês enxergam essa estratégia? Porque não deixa de ser uma estratégia feita em parceria com algumas editoras, inclusive, né? Como é que vocês enxergam isso? Eu posso abrir o coração, né? E falar tudo o que eu penso. Bom, a gente é totalmente contra isso, porque clube de assinatura é uma coisa, clube de leitura é outra, né? Pensando dessa forma. Clube de leitura, para mim, é uma coisa que não pode ser cobrada, porque é um incentivo à cultura, e a leitura já tem aquela coisa estigmatizada de elitista, só pessoas inteligentes têm acesso a livros e tal. Então, quando você cobra, você está excluindo pessoas que
poderiam participar disso, sabe? Então, isso me deixa meio assim, se você está excluindo, não é um negócio cultural e comunitário, sabe? Por exemplo, a gente fez um Leia Mulheres especial a convite do Sesc Campo Limpo, em que a gente conseguiu comprar os livros com desconto, né, o Sesc, e aí doou para as pessoas irem, né? Foi o Leia Mulheres melhor que eu já fiz na minha vida, sabe? Porque as pessoas estavam ali interessadíssimas naquela coisa e elas falavam, nossa, ninguém nunca incentivou a gente a ler, que legal que vocês não estão querendo ensinar as coisas para a gente está contando a nossa visão do livro. Então, isso para mim é o mais importante de um clube de leitura, sabe? É uma pessoa sair dali falando, eu aprendi tanto, eu me senti bem de expor minha opinião. Por exemplo, gente, é ridículo, mas teve Leia Mulheres que o povo caiu no choro e eu caí no choro junto, sabe? Essa catarse de... É um papo meio tilelê, né? Até peço desculpas por isso, mas é verdade, né? E então eu acho assim, você cobrar por um negócio que tem biblioteca, que tem centro cultural, eu acho que você está elitizando ainda mais uma coisa que devia ser de todos, né? Então a gente quer fazer isso. Ler Mulheres é para todo mundo, qualquer pessoa, idade, renda, religião, não importa. Livros tem que ser para todo mundo, né? Então é isso que a gente quer seguir adiante. Mas antes de eu passar essa mesma pergunta que eu fiz para o Natan, vocês encontraram, já que não é cobrando mensalidade, né? Vocês encontraram alguma forma de monetizar isso e se isso está nos planos de vocês ou se não? Porque você falou aí da relação de vocês com o Sesc, né? De repente o Sesc tem um cachê para o grupo, mas imagino que tenha sido uma iniciativa meio esporádica. Vocês têm algum plano de remunerar o grupo, de alguma forma monetizar isso? Então, esse é um assunto que está na nossa cabeça desde que a gente começou, né? O que a gente vai fazer agora? Só que, como eu disse, são 400 mulheres. Então, como é que a gente vai monetizar um negócio e dividir igualitariamente para todas, sabe? Claro, tem a nossa coordenação, a gente tem um trabalho a mais e tal. Como monetizar isso? A gente ainda não conseguiu pensar direito. Quer dizer, são milhões de ideias, mas colocar em prática é difícil, né? Até porque todas nós trabalhamos. A Juliana está fazendo faculdade, a segunda faculdade dela. A Juju está lá na Alemanha. Como é que a gente vai pensar e ter tempo para fazer isso tudo, sabe? A gente fica pensando, um dia vai, mas não é a nossa prioridade, né? Felizmente a gente está trabalhando, está conseguindo se manter e tal, né? Então, por enquanto, a nossa prioridade principal é continuar divulgando a literatura escrita por mulheres, né? Se um dia der dinheiro, ótimo, mas a gente está fazendo do jeito que... Claro, o Leia Mulheres dá muitas oportunidades para a gente, né? A gente é chamada para evento, às vezes tem um cachê, às vezes não, né? Gravar podcasts, vídeos e afins, né? Então, mas o Leia Mulheres, eu falo, se é para dar dinheiro, é para dar para todas nós. E como fazer isso é meio complicado. A gente precisaria contratar alguém para nos ajudar a fazer isso, mas a gente não tem a verba para contratar, enfim, Deus. É esse ciclo bizarro, né? Mas tá tudo bem. É isso aí. E você, Natanzinho, com que olhos você vê assim, esses clubes pagos que têm surgido ultimamente? Eu concordo com a Michelle, tudo que ela falou. Não vou nem repetir o que ela falou, porque assim, eu assino embaixo. Mas eu só acho assim, no caso da Manuela e da Priori, eu acho que tem diferença. Eu acho, não sei, posso estar enganado. O da Gabriela, e que tem um Karnal, né? Ou não? Ele se intitula como Clube de Livros e está ligado a uma editora por trás. Então, acaba que é meio que um clube que o Karnal e a Prioli são os mediadores, enfim, né? Com certeza ganham algo com isso e, enfim, são os agentes divulgadores, digamos assim, do clube dessa editora, né? Desse grupo editorial. É o que eu penso. Então, ok, aí, enfim, falando em comércio, acho que é algo normal que se vê também em outros cantos. No caso da Manuela, me parece que eu até entrei aqui de novo para rever. Eu já tinha visto, mas não tinha me aprofundado. Eu sei que clube de leitura, né, como a Michelle falou, né, clube de leitura, né, diferente do clube do livro. Então, e aí que me parece que o da Manuela, eu acho que eles criam um link, pelo que eu estava vendo, eles criam um link, né, em que a pessoa compra o livro ali por um link específico deles e que provavelmente eles devem ter algum acordo com a editora e devem ganhar alguma porcentagem em cima.
eu já vi isso acontecendo com outros clubes. Os clubes, eles não cobram participação nenhuma, mas, assim, uma maneira de monetizar, como você falou, que é o que eu vejo acontecendo, e tenho até um amigo que está pensando em fazer um clube específico voltado para a literatura nordestina, que é o Ivandro Menezes. Ele estava até conversando comigo e tal, porque eu tenho lá um clube voltado para a leitura de livro de poesia. E o que eu vejo também em outros clubes também é isso, assim, mais ou menos como a Michelle falou, né? Tipo, olha, você não já vai comprar o livro? Então, compra o livro aqui, vamos ver quem vai comprar, quantas pessoas vão comprar. Vocês se inscrevem aqui, me passam a grana e eu vou comprar. Né? Aí vai de quem está fazendo esse caminho no meio, ver de quanto desconto a editora vai dar e quanto provavelmente essa pessoa fica. Né? Eu sou do tipo que eu acho que isso tem que ficar às claras. Né? Por exemplo, gente, vou tentar comprar o livro aqui com, sei lá, 30% de desconto por vocês, mas eu também vou tirar uma porcentagem em cima se eu conseguir a mais do que isso para a editora, porque eu também preciso me manter de alguma maneira, porque clube dá trabalho. A Michelle está aí há muito mais tempo, ela dá trabalho, dá muito trabalho. Né? Então você também tem que ter, a gente tem que parar aqui, e falo isso nem apenas na cultura, mas a gente tem uma coisa de que tudo tem que ser produzido de graça. Né? Tem que acabar com isso. Né? Ainda tenho hoje amigos, editores e editoras, que às vezes eu fico discutindo, que acho que todo mundo tem que fazer propaganda de tudo que é jeito de graça. Infelizmente, as redes sociais viraram o marketing puro, aí, o puro entre aspas, no sentido que tipo, as redes sociais servem para isso hoje em dia. Né? Não é mais para tirar foto do que você está comendo, nem para onde você está viajando. É basicamente isso, é se vender. Enfim, de maneira geral. Tá? Então, assim, eu não sei. Eu teria que ver direito aqui da Manuela para poder... enquanto clube de leitura, se ela cria um link, ela ganha alguma comissão em cima, particularmente não vejo um problema. Agora, se ela utiliza isso como plataforma para alguma outra coisa, aí eu também não vou ver muito problema, porque como eu sempre vou mais para a esquerda, então eu jogo no mesmo time dela. Mas é claro que eu acho que, entre aspas, uma coisa tem que estar separada da outra, pelo menos para quem está participando, isso tem que estar muito às claras. Né? Eu sempre gosto de jogar tudo às limpas, transparente. Então, eu particularmente não cobro, né? Como a Michelle falou, também não sou a favor de cobrar, mas acho que se em algum momento, por exemplo, a Michelle, que é responsável pelo Ler Mulheres aí em São Paulo, se tem um grupo grande, ela diz, gente, é o seguinte, vou comprar dos livros, vou comprar aqui com X desconto, vou repassar para vocês com desconto Y. E o X menos Y vai ficar comigo, porque eu também preciso de alguma coisa para ser remunerado e continuar tocando bar. Ok? De qualquer maneira, as pessoas vão ter que comprar. Então, se podem comprar da pessoa que faz a mediação, que mantém o clube e que vai fazer o clube continuar, por que não? Né? Agora, cobrar para participar, aí também não rola, né, Michelle? Eu ia até completar uma coisa, né? Como o Natan falou, ser mediador é trabalhoso pra caramba. Eu tenho que pensar, eu tenho que escolher o livro. Às vezes eu escrevo uma resenha e tem que moderar a rede social e conversando com o pessoal e faz banner e, gente, é muito trabalhoso. Então eu acho assim, se alguém quisesse me pagar para fazer os clubes, show, eu faço tal. Mas eu acho um absurdo cobrar da pessoa que vai participar. Ela vai comprar um livro, de repente, ela vai ler e ela tem que pagar para expressar a opinião dela. Não, gente, para mim é inadmissível, sabe? Tô falando aqui, se alguém quiser me pagar como mediadora, show. Se não quiser, também tá tudo bem, eu tô seguindo. O que foi, Natan, que você tá rindo aí? Eu fiquei pensando que talvez se fosse toda vida que o pessoal quer falar de política tivesse que pagar para emitir alguma opinião, né? Idiota, como a gente vê nas redes sociais, a gente lia menos besteira. Pois é. Se tivesse que pagar, de repente a gente não estivesse na situação que tá, né? Mas, enfim, só para finalizar isso dos clubes, né? Pagar uma mediadora para ela exercer esse trabalho de mediação e planejar e pesquisar, show, legal. Agora, uma pessoa que quer ler o livro e dar a opinião dela e conversar com outras pessoas, eu não acho inadmissível, até porque não é uma aula, ela não está pagando para aprender um conteúdo, ela está ali para compartilhar. Então, isso, para mim, não dá para pagar. Eu também vejo, só um acréscimozinho lá, assim, eu também tenho visto, e até pessoas que acompanham e sei que produzem no sentido de, tipo, tentam se manter de alguma maneira. Pessoas que são professores também, que por algum motivo estão vivendo de freela, enfim. Vejo que muita gente tem chamado também algumas coisas de leitura guiada, ou então até uma leitura conjunta, mas que aí a pessoa paga para participar. Aí eu também, a gente sabe que isso é um pouco elitista de qualquer maneira, mas aí eu acho que são pessoas e pessoas, né, que cobram muitas vezes algo muito exorbitante e outros que cobram um valor simbólico da mesma maneira para poder
fazer aquilo ali acontecer, né? Então, assim, tenho visto leituras guiadas em conjunto, enfim, que acabam virando cursos que são, sei lá, mais de R$1.000, perto de R$1.000, outros que acabam cobrando R$50, que, enfim, a pessoa vai estar ali, ela não vai ser só uma leitura, não vai ser só uma coisa de emitir opinião, tem uma pessoa ali que vai ler o livro com você, mas ao mesmo tempo ela vai falar de muito mais coisa que está contextualizada ali dentro do livro, ou de quem escreveu, se for um filósofo, sei lá, enfim. Eu particularmente não vejo um problema. Mas é isso, eu acho que tudo tem que estar sempre muito bem descrito, né? Se está bem descrito e a pessoa está participando e entender o jogo, então acho que está valendo. Acho que aí realmente, né? Do tipo, clube de leitura, vamos ler todos juntos e vamos falar sobre aquilo, né? Sobre aquele tema, etc, né? Tipo, leitura guiada, tudo bem, se você quer que alguém te ajude a entender melhor o Ulisses, talvez seja o caso, mas é quase um curso, né? E, clube de assinatura, tudo bem, eu pago para receber um livro por mês, etc. Né? Eu acho que talvez a questão de usar os termos corretos, né? É isso que a gente está falando. E porque também, assim, né? Se as pessoas vendem dessa forma e tem pessoas querendo consumir dessa forma, acho que, né, é só a gente não tentar enganar ninguém, né? Acho que esse talvez seja o espírito que vocês estão falando também, né? Pelo que eu entendi. Olha, eu não sei se a gente já cobriu tudo do que a gente tinha imaginado aqui. Se a Michelle ou o Nathan queriam falar mais alguma coisa sobre o assunto para a gente ir para as nossas indicações? Não, tudo bom, assim. Quem manda aqui são vocês. Se começar a falar, a gente não vai parar, né, Mike? Eu e o Nathan falando bastante, mas acho que tá tudo bem. Acho que é isso. Essa pergunta do final acho que foi boa também nesse sentido. É isso aí, então. Vamos para o nosso Momento MVB Brasil e a gente volta com as nossas indicações. E aqui no Momento MVB, de novo com a Cris. Cris, o que você tem de bom para a gente hoje? Oi, Fábio. Oi, pessoal. Legal estar aqui de novo. Bom, Fábio, eu queria falar um pouquinho de metadados novamente, mas agora juntamente com o tema Black Friday. Está chegando já, né, Fábio? E a gente sabe que uma das datas aí que mais vem movimentando o comércio brasileiro e muito aguardada por nós, consumidores também, né? E a gente queria dar umas dicas para os editores, para o pessoal que trabalha aqui com Metabooks e com metadados, para eles conseguirem se preparar para esse evento e poder ter ainda mais sucesso nesse dia tão importante, com algumas ações dentro da Metabooks, inclusive, né? A primeira delas, por exemplo, é pensar em tentar antecipar ao máximo esse planejamento, né? Eu acho que esse é o passo mais importante. Planejar com antecedência pode fazer toda a diferença nesse processo. Relembrar os cases de sucesso do evento do ano passado, para ter uma visão de como melhorar a estratégia. E com esse portfólio pronto, já em mãos, aí sim, o editor pode passar a trabalhar nesses títulos em específico na Metabooks. Segundo passo, a gente pensa numa revisão inicial desse catálogo, né, desse portfólio, dá uma olhada nos títulos que vão participar da ação, verificar se estão registrados, né, em primeiro lugar, se estão registrados corretamente, o título devidamente registrado, bem escrito, os autores e todos os colaboradores responsáveis pela obra, sem abreviações, acentuações, tudo para facilitar, né, a recuperação desse livro. E outros campos muito importantes, né, cruciais, como status de disponibilidade, preço também. Um outro ponto muito importante, né, a gente até falou bastante no outro podcast, que é a classificação de assuntos, né, categorização dos livros. E aproveitando que a Metabooks conta com as versões mais atualizadas das classificações TIMA e classificação BISAC também, a gente está com vários assuntos bem fresquinhos no sistema, acabaram de entrar, e é legal o editor revisar os códigos que estão registrados atualmente nos títulos e trabalhar nesses assuntos novos. Pode ser que ele encontre um assunto mais relevante, mais específico, e substitua, né, ou acrescente, como a gente já disse aqui também várias vezes, isso aumenta bem a relevância na busca pelo livro, aí pelas lojas. Um outro ponto, também nessa questão de classificação, são as próprias palavras-chave, né? Um campo bem importante, que é muito legal que seja sempre revisado, olhado com muito carinho pelos editores de tempos em tempos.
para adicionar ou trocar algum termo que esteja em maior evidência, tanto devido aos acontecimentos, que são tantos, né, no mundo, no mercado livreiro também. Então, nessa época, é mais do que necessário, né, dar uma revisada e acrescentar o próprio termo Black Friday, né, por que não, junto às palavras-chave das obras. Um outro ponto bem legal, na plataforma da MetaBooks, é possível programar atualizações de preços. Então, o editor ele pode dizer que o título vai alterar o preço na época do evento, por exemplo, ou até programar um preço promocional durante com uma validade durante um certo período de tempo, no tempo do que o evento esteja acontecendo. Então, são ações simples relacionadas a preços que o editor pode também se antecipar e ficar tranquilo que o sistema automaticamente vai fazer essas atualizações e já estando programadas. O último ponto que eu queria trazer aqui para essa conversa são as próprias mídias, né? Então, trabalhar tentando trazer outras mídias, outras imagens do produto na MetaBooks, para dar mais oportunidade, né, para o cliente conhecer mais o produto a fundo durante o processo de compra. Com certeza pode fazer a diferença, com várias visões, vários ângulos do produto, imagens internas do miolo, para já instigar a leitura, né? Imagens em 3D, da quarta capa, fotos dos autores. Então, são várias possibilidades que a gente enxerga pensando em Black Friday e também pensando em revisão e gestão de metadados como um todo, né? São essas as dicas que a gente queria trazer hoje para vocês. E qualquer dúvida pode chamar a gente da MetaBooks, nosso endereço vai estar aqui nos comentários e a gente está à disposição para ajudá-los. Muito obrigada novamente, Fábio. Obrigado, Cris. Até mais. Até mais. E voltando com as nossas indicações, abrindo, como sempre, com o Leonardo Neto. Querido, o que você tem para indicar para a gente hoje? Eu vou fazer duas indicações, uma muito ligeirinha, rapidinha, e a outra que eu vou contar uma pequena história. Uma é essa série Younger que eu falei. Eu vi que a Michelle e o Nathan não assistiram, eles balançaram a cabeça dizendo que não viram ainda. É uma série que se passa numa editora, é muito legal, é dessas séries chiclete que você não consegue parar de assistir. Então eu recomendo que vocês assistam, tá na Netflix, se não me engano. E a minha outra indicação, essa que eu quero contar uma historinha, e essa história começa em 2017, quando a Marina Colasanti fez 80 anos. A Michelle falou aí que a gente precisa pagar boleto, né? E às vezes a gente paga boleto com muito gosto. A editora Global, que publica parte da obra da Marina, resolveu fazer uma celebração dos 80 anos dela e me chamou para fazer uma entrevista. E era um aniversário surpresa, então ela não sabia de nada que ia acontecer ali. E como ela estava fazendo 80 anos, eu marquei uma entrevista com ela para supostamente fazer uma matéria para o Publish News contando um pouco dessa trajetória da autora, né? Então fui para a casa dela numa tarde, ficamos ali conversando, ela me contou toda a história dela, do nascimento, de como ela chegou no Brasil, etc. E em diversos momentos eu perguntava a respeito da comida, porque era um negócio que a princípio eu ia cozinhar para ela, cozinhar enquanto entrevistava. E aí, quando ela começava a me contar, eram referências tão distantes de mim, que eu falei, bom, eu não vou me arvorar a cozinhar para essa mulher, não, vamos fazer no restaurante, que eu acho que vai dar mais certo. E a história da Marina é uma história, para mim, muito interessante, assim, né? Uma mulher que nasceu numa comunidade italiana, num país africano, veio para o Brasil no pós-guerra, numa situação vivida na Europa, né, de uma situação difícil, do pós-guerra na Itália foi muito difícil, mas veio para o Brasil e se aboletou na casa de uma tia que morava naquela casa do Parque Lage, que a tia dela era essa pessoa, essa Gabriela, que era uma cantora de ópera, que se casou com um milionário brasileiro, enfim. E aí a Marina acabou de lançar pelo selo Tusquets da Planeta esse livro aqui, Vozes de Batalha, que conta a história dessa tia, é uma biografia
mas que às vezes se confunde com uma memória, um livro de memórias da própria Marina. E aí ela conta a história dessa tia e da sua relação com essa tia e de todos os desenvolvimentos, de tudo que se desenvolveu a partir dessa relação. É um livro que eu não consegui parar de ler, assim, eu sentei ele, li em 2 dias e agora já estou com saudades, assim, porque é Marina, né? Marina escrevendo é muito gostoso de ler. Então essa história dessa mulher, uma cantora de ópera italiana que chega no Brasil, se apaixona por um cara que era multiziliardário e aí chega essa menina do pós-guerra da Itália e se instala na casa dessa tia e ali ela mora por muitos anos. É isso. Muito bom. E você, Michele, tem alguma coisa? Né? Não, mas foi ótimo. Muito obrigado, Léo. E você, Michele, tem alguma indicação pra gente? Bom, eu vou fazer 2 rapidinhas também. Uma é o filme Knives and Skin, da Jennifer Reeder. Ele estreou na MUBI semana passada, eu participei da Watch Party dele e eu sou completamente apaixonada por esse filme, então se alguém aí gosta de Twin Peaks, só que visto pelo olhar de uma diretora, recomendo demais. E um livro, não é puxa-saquismo, eu juro, é um livro que saiu pela Tortilha, que é o Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor, acho que é assim que fala. Eu sou completamente apaixonada por literatura latino-americana, escrita por mulheres, porque são todas esquisitas, todas bizarras, todas bad vibe, e o da Fernanda não foge também. A narrativa dela não tem espaços, praticamente, não tem travessão, não tem novo parágrafo, é uma corrida só, e você lê nesse fôlego e você fica desesperado lendo, e eu gosto muito de me desesperar lendo, então... É o que eu falo, são mulheres latino-americanas escrevendo coisas esquisitas e é o meu gênero literário preferido, né? Então, fica aí minha dica. O livro saiu pela Mundarel e acho que saiu pelo Clube também, antes de sair pela editora. Então, aproveitando, né, Nathan? E você, qual que é a sua indicação aqui? Rapaz, eu até tava rindo aqui porque, assim, eu vou indicar um livro da Silvia lá também, da Mundarel, porque eu estava começando a ler e estou gostando demais do livro, assim, vou indicar o livro da minha amiga, não que é minha amiga, mas é porque coincidentemente é o que eu estou lendo, que é o... Nossa Senhora, ela é moldava de expressão romena, a mulher é Tatiana Gibulek, ou Tibulek, que teve a tradução do Fernando Cablin, que é O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, que é um dos livros que saiu agora há pouco. Coincidentemente, se eu não estiver enganado, saiu com exclusividade antes também pelo Clube da Dois Pontos, né? Que foi criado há pouco tempo também, eu acho que esse livro saiu por lá e chegou há pouco tempo aqui para mim, eu comecei a ler semana passada e ainda não terminei. E já que está todo mundo indicando 2 coisas, eu vou indicar também alguma coisa no campo do audiovisual, porque semana retrasada eu vi um curta-metragem que foi dirigido pelo Newton Rezende, que é editor também, ele trabalha com cinema e é editor também da Trajes Lunares, lá de Alagoas, uma editora pequena, que começou há pouco tempo. E eles produziram lá e ele dirigiu esse curta, se chama A Barca, né? Eu acho que está disponível online, eu acho que lá pelo Vimeo, e ele tem vencido alguns prêmios e ele foi baseado num conto da Lígia Fagundes Telles, então eu achei que ia ter tudo a ver aqui com o que a gente está falando também aí, pegando um editor que é cineasta, editor independente, enfim, já que vocês estavam nessa vibe de literatura e cinema, pensei nisso. Muito bom. E você, Thalita, agora você pode só indicar um filme em um livro, por favor. Bom, eu tinha primeiro pensado só num livro mesmo. Eu li semana passada, retrasada, Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman. Foi publicado pela Dublinense e é perfeito. O Léo falou de um livro que ele não conseguiu terminar, não conseguiu parar de ler, e a Michelle também, e esse foi outro livro que eu li, sei lá, em 1 dia e meio. Não consegui parar até chegar no final. Conta a história de 40 mulheres que estavam presas tipo numa jaula, e do nada essa porta se abre e elas têm que sair pelo mundo agora para procurar a liberdade delas. E tem uma das moças que meio que nasceu nessa jaula e é ela justamente que lidera essas outras mulheres. É muito bom, é tipo uma ficção científica feminista e é perfeito. Super indico. Tem tradução do Diego Grando e publicado pela Dublinense. Fabinho, agora se você indicar um livro que não seja de mulher, porque só teve livro de mulher aqui, vai ficar esquisito. E nem me toquei, é verdade. Então, eu na verdade vou indicar um podcast, tá? Pra não me prejudicar aqui. Eu tive o prazer de participar de uma entrevista com a Branca Mello, que é uma das produtoras e donas da Rádio Novelo. Eu não sei se eu indiquei isso. Acho que não, né? Acho que não.
Mas eles estão fazendo, depois do Praia de Ossos, que é um podcast incrível, a Rádio Novelo produziu a República das Milícias, que é baseado num livro da Todavia, que conta um pouco a história das milícias, né? Isso é claro. Mas, e aí, você ouvindo o Bruno Paes Manso, que é o autor do livro, ele também é um narrador e que conduz a história. E aí você percebe, tipo, um pouco de, infelizmente, de tudo que a gente vive, né? Do fato das polícias, principalmente como estão no Rio, que eram para ser uma espécie de segurança, viraram parte do Estado paralelo, que antes combatia, entre aspas, o tráfico, mas também, e aí operando muito numa coisa baseada muito em armas, né, em uma violência verbal e depois física, e eu não sei, eu vejo muitos paralelos do que numa república que a gente vive, né, talvez, sabe, tipo, de pessoas que são com essa, digamos, sempre na porrada, né, e resolvem tudo de um jeito muito truculento, né, e sem diálogo, etc. E conta uma história de que a gente viu até no filme, né, tipo, eles contam uma parte disso, que é do Tropa de Elite 1 era de um jeito, virou o Tropa de Elite 2 mostrando a milícia, e de como isso, desse filme já faz um tempo, de como tá hoje, né, e como que ele tá em todos os estados, e antes era uma coisa só do Rio de Janeiro, mas assim, é assustador, eu tenho que estar em um bom estado para ouvir, né, porque me dá calafrio de perceber que, sei lá, o que pode acontecer com a polícia militar, que isso pode acontecer até se tiver as eleições no ano que vem, sabe, então, mas vale muito a pena, é super bem produzido e conta uma história que acho que todo mundo precisa ouvir. A única coisa é que você só pode ouvir no Globoplay ou no Deezer, tá? Mas a gente vai colocar aqui os links, mas vale muito a pena. Chama A República das Milícias. Tá bom? Gente, queria agradecer muito a Michelle e o Natan pela presença aqui. Temos um programa, Fabinho? Temos um programa com ótimos convidados. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite e desculpa qualquer coisa. Imagina. Foi ótimo. Peço desculpa não, porque o que eu tinha pra falar era isso aí mesmo, e é isso. Isso aí. Me não deixaram precisa... abrir o coração, então eu abri. É igual quando a gente vai na casa do povo e o povo diz, não, desculpa aí qualquer coisa. Não, me chamou, aguento. Mas, Michelle, não tem nada que pra você se desculpar, não, imagina. Foi ótimo. Tá bom. Foi ótimo não, mesmo. Viu, Michelle? Não, mas gente, foi bom, valeu, gente. Obrigadão. Obrigado, Léo. Valeu, Thalita. Até a semana que vem. Obrigada.